do Senhor Jesus. Sejam todos bem-vindos ao EBDS, Escola Bíblica Dominical Subsídio. A paz do Senhor Jesus, meus irmãos. Hoje nós vamos tratar da lição de número 4, possessão demoníaca e a autoridade do nome de Jesus. Bem, irmãos, de antemão quero pedir desculpa aos irmãos por não ter postado este vídeo antes, porque não me encontrei em condições, mas agora eu estou postando e apesar de você já ter tido a aula, eu acredito que alguns podem ter faltado a esta aula, outros podem ter tido necessidade de algumas referências bibliográficas, alguma outra dica interessante para o tema proposto da revista, né? Eu não vou tratar sobre os assuntos e os pormenores da lição. Eu quero apenas contribuir, como o título da nossa aula propõe, né? Escola Bíblica Dominical Subsídio. Quero subsidiar, né? Aí aos irmãos, às irmãs que se debruçam sobre a pesquisa bíblica, sobre o estudo da palavra de Deus. Bom, vamos lá então, né, irmãos? Como de costume, quero iniciar com a leitura da palavra do Senhor. Eu gosto de ler sempre no Novo Testamento Judaico, mas hoje eu quero trazer aqui também uma leitura da NVI, Nova Versão Internacional. Gosto também dessa tradução porque ela tem uma maneira de se expressar mais próximo do nosso entendimento. Então deixa eu falar aqui, deixa eu ler o texto. Não vou ler Marcos capítulo 5, verso 2 a 13, que é o tema proposto da lição, mas quero ler aqui um capítulo de fundamental importância também para nos atermos a este assunto que a revista nos propõe, tá certo? Vamos lá. Romanos capítulo 12 vai nos dizer assim: portanto, irmãos, rogo-lhes pela misericórdia de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Bom, eu poderia aqui trazer algumas aplicações, parafraseando este texto com o tema proposto pela lição, mas este não é o meu objetivo, tá certo? É claro que você tem aqui um desejo enorme de fazer algumas aplicações do texto, mas definitivamente não é esse o meu propósito. O meu propósito é contribuir com um subsídio, subsidiar você na sua leitura, na sua pesquisa, na sua curiosidade, no desafio que você tem de adentrar por esse assunto que é tão falado aí nos meios pentecostais, ok? Bom, então deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu quero de antemão dizer que muitas vezes as pessoas elas confundem, né, movimentos esotéricos com movimentos espirituais, tá certo? Na minha concepção, a partir das minhas leituras, eu consigo
separar bem isso. Para mim são coisas totalmente antagônicas, totalmente distintas, tá certo? Então, o que eu sugiro para você, antes de eu fazer a leitura do livro de Ezequias Soares, ali uma pequena introdução a respeito desse tema, desse assunto, eu quero sugerir para você, mais uma vez, conhecendo as doutrinas da Bíblia de Mayan Perlman. Aqui na página 99, né, nós temos aqui uma citação de Martinho Lutero. Mayan Perlman cita Martinho Lutero concernente a esse assunto, dizendo o seguinte: o diabo é o imitador de Deus. Em outras palavras, o inimigo está sempre tentando reproduzir as obras de Deus. Certamente a possessão demoníaca é uma grotesca e diabólica falsificação da mais sublime das experiências, a habitação do Espírito Santo no homem. Observe alguns paralelos. Primeiro, a possessão, não é grande o texto, já estou encerrando. A possessão demoníaca significa a introdução de uma nova possibilidade, de uma nova personalidade no ser da vítima, tornando-a, em certo sentido, uma nova criatura. Observe como o gadareno endemoniado de Mateus 8:29 falava e se portava como se fosse controlado por uma outra personalidade. Aqui eu faço uma correção. Como se fosse, não. Ele de fato era controlado por uma outra personalidade, que certamente não era nem a dele e nem a de Jesus. Bom, então aqui você percebe que o livro vai tratar desse assunto de possessão demoníaca e autoridade do nome de Jesus. É um livro muito bom, recomendado pelos teólogos assembleanos, né? Então, eu sugiro que você leia esse livro, não só sobre esse tema, mas que leia ele todo. Eu já li ele e ele é fantástico. Bom, eu tenho também aqui comentário bíblico Atos, Novo Testamento. Esse comentário é um comentário que comenta versículo por versículo. E a nosso tema aí é do capítulo 5, de 2 a 13. E aqui vai comentar versículo por versículo. No verso 13, está dizendo assim, ó: a tradição judaica ensinava que os demônios podiam morrer. Assim, muitos leitores antigos teriam presumido que os demônios haviam sido destruídos ou pelo menos incapacitados, juntamente com seus hospedeiros. Algumas tradições também criam que, pelo menos alguns demônios, tinham medo de água. Testamento de Salomão, capítulo 5, de 11 a 12. É um livro apócrifo. Mas em outras tradições, determinados demônios viviam na água. Bom, talvez para você não faz muito sentido esse comentário. Fato é que nós temos muitos movimentos ditos pentecostais, grupos que se intitulam evangélicos, que estão com diferentes movimentos. Um deles é exatamente isso que nós acabamos de ler. As pessoas estão jogando águas umas nas outras, porque elas acreditam que o demônio tem medo de água e ele bate em retirada. Então elas oram por um balde de água, né? Na intenção de achar que aquela água recebe algum suposto poder, e então elas pegam aquelas águas e jogam na multidão. Ô irmãos, venhamos e convenhamos, né? Vamos deixar de meninice. Vamos deixar de meninice. Paulo ensinou a igreja de Coríntios a deixar de meninice, né? Pera lá.
Bom, eu disse que não ia fazer nenhum comentário meu aqui, mas é quase inevitável. Vamos deixar isso para lá. Deixa eu indicar outro livro para você, né? Eu quero indicar aqui, ó, o livro eu indiquei para você, Comentário Bíblico, Atos do Novo Testamento. Indiquei para você, né, Conhecendo as Doutrinas da Bíblia, de Maya Perman. E também indico para você Teologia Sistemática, de Wayne Grudem, tá certo? Aqui na página 343, página 343, falando sobre Satanás e os demônios, o Wayne Grudem vai dizer o seguinte: portanto, embora o Novo Testamento nitidamente reconheça a influência da atividade demoníaca no mundo, e até como veremos na vida dos crentes, a ênfase principal concernente à evangelização e o crescimento cristão recai sobre as decisões e atitudes tomadas pelas pessoas. Do mesmo modo, essa deve ser a ênfase principal dos nossos esforços com vista a crescer em santidade e fé, a superar os desejos e os atos pecaminosos que persistem na nossa vida, e também a superar as tentações com que nos assalta este mundo descrente. Precisamos aceitar nossa própria responsabilidade de obedecer ao Senhor, sem atribuir a culpa das nossas iniquidades a alguma força demoníaca. Então, às vezes, o camarada tem certas atitudes, certos comportamentos, né? E quer atribuir esse comportamento dele aos demônios. Aí está endemoniado. Está nada. As pessoas se eximem de suas responsabilidades para querer colocar a culpa em outro ou em quem, seja lá quem for. Bom, sugiro para você que você leia este livro. Eu já li boa parte dele quando ainda era um estudante, né, na academia de teologia, mas agora é uma leitura muito extensiva, né, exaustiva. Confesso aos irmãos que não tenho tirado muito tempo, mas para uma ou outra pesquisa eu estou sempre consultando. Na verdade, eu estou me dedicando mais a este livro aqui, chamado Bíblia. Bom, deixa eu ler agora com você um pedacinho aí do livro de Ezequiel Soares, né? Sobre imaginário, sobre os seres espirituais no período interbíblico. Ele vai falar alguma coisa sobre esse assunto e é muito interessante que nós venhamos a saber o que Ezequiel Soares fala no seu livro. Às vezes a aula da escola ela é um tanto resumida e o tempo é curto. Não é nem culpa dos professores, mas o tempo é curto e não dá para se chegar muitas vezes à conclusão. Então deixa eu ler um pedaço do que Ezequiel Soares fala sobre esse assunto. Havia no período interbíblico muitas ideias e conceitos sobre as criaturas espirituais, anjos, demônios e Satanás. Mas a maioria era crendice inventada, tal como acontece hoje com o expoente da suposta batalha espiritual. O que eu disse, né, irmão? Eu consigo separar as coisas, né? O que é movimento espiritual do que é movimento emocional. Entende, irmãos? Muitas vezes não tem nada de demônio, é pura emocionalismo, é pura banalidade. Mas vamos para frente. A fonte dessa angelologia, demonologia, satanologia era a literatura apocalíptica, como os oráculos sibilinos e os livros de Enoque. Veja que Ezequiel Soares está dizendo que a origem, a fonte dessas informações concernentes a anjos, demônios, Satanás, elas datam de muito anterior antes de Cristo. E ele dá duas fontes, sibilinos e os livros de Enoque. Os livros de Enoque nós sabemos que são livros apócrifos, né? Livros apócrifos. O livro de Enoque, isso aí acontece, sei lá, 400 ou 400 e poucos anos antes de Cristo, né? Bom, muito antes de Cristo.
E ele dá isso. Você tem aí, por exemplo, deixa eu pegar aqui, você tem a Bíblia de Jerusalém. Se você não tem, eu aconselho você a comprar. Também é uma fonte muito boa para esse tipo de leitura. Aqui na Bíblia de Jerusalém você vai encontrar o livro de Enoque. Vai encontrar, aliás, todos os livros apócrifos, porque é uma Bíblia que foi produzida mais para ser um livro acadêmico do que um objeto de fé, apesar dela também ser. Mas ela foi mais construída, tem muitas notas explicativas concernente a termos hebraicos, termos gregos, cultura e por aí afora vai. Aqui na Bíblia você vai encontrar esse livro de Enoque. Agora fica a pergunta, e os oráculos sibilinos? Os oráculos sibilinos são escritos de profetisas já idosas, entendeu? O que é os oráculos sibilinos? São mulheres velhas, bem velhas, ditas profetisas. Conta-se a história de um dos últimos reis, grego-romano, que uma sibilina dessa aí, ela ofereceu para ele 9 rolos, né, de profecias concernentes ao seu reinado. Ele não quis comprar. E ela foi e queimou 3 rolos, ficou 6. Ela voltou e pediu o mesmo preço. Ele irritado, mandou ela embora de novo, né? E ela foi e queimou mais 3, aí sobraram só 3. Então ela volta e pede o mesmo valor para ele novamente. E ele então, curioso, ele vai e paga esse valor, né? E quando ele começa a ler esses 3 últimos que sobraram, esses 3 últimos rolos de profecias concernentes ao seu reinado, ele percebe que o negócio é muito mais forte do que ele imaginava. Aí ele pergunta a ela, eu quero os outros rolos. Ela diz, não tem mais, já queimei. E aí ele amarga um alto preço, porque ele deixou de saber coisas concernentes ao futuro do seu reinado. Então, Síbila ou sibilinos são profetisas antigas, né? Escritos de profetisas antigas, escritos que eram considerados como profecia. Segundo Edersheim, então Ezequiel Soares ele vai citar Edersheim. Quem é Edersheim? Ele mostra aqui na nota de rodapé do livro quem é Edersheim. Ele vai dizer o seguinte, ó, Dr. Alfred Edersheim, né? Judeu convertido à fé cristã, possuía profundos conhecimentos na Mishnah. Sua preocupação foi sempre situar a vida e obra de Jesus no background, né, do judaísmo, na reformulação do judaísmo, né? Foi pastor protestante, tradutor e professor da Universidade de Edimburgo, Escócia. Então esse foi o Alfred Edersheim, ou Edersheim, né? Então ele citando Edersheim aqui, né? Ou Edersheim, né? Edersheim. Ele diz aqui que ele dedica páginas e páginas para comparar a angelologia, demonologia e satanologia rabínica e cristã, e mostra a grande diferença entre o pensamento rabínico e a doutrina de Jesus. Na concepção rabínica, o demônio é mais inimigo do homem do que de Deus e do bem. E o rabinismo via o grande inimigo apenas como rival invejoso e malicioso do homem. O elemento espiritual fica completamente eliminado. Edersheim afirma que isso marca uma diferença fundamental. E por que marca essa diferença? Aí você me pergunta, irmão Washington, e por que marca essa diferença? Porque a tradição concernente a esses assuntos, a esses aspectos, a essas figuras, a esses personagens fictícios aí, você percebe que a ênfase, a fundamentação histórica de tudo isso aí não tem nada a ver com esses movimentos de cai-cai que nós temos hoje, irmão. Essa é a grande realidade. Às vezes a pessoa, ela está... E aí nós vamos ter aí muita gente escrevendo sobre isso, né?
Nós vamos ter aí Rebeca Brown, né? Nós vamos ter aí Neuza Antioquia, Valnice Milhomes, que nós já vimos no vídeo passado, né? Peter Wagner, né? E tantos outros aí que principiaram esse movimento de batalha espiritual. Bom, deixa eu mostrar outra coisa aqui interessante para você. Aqui, ó. Fontes do movimento da batalha espiritual. Rita Cabezas ensina a prática de descobrir nomes de demônios para libertar as pessoas e estende também a prática de tentar descobrir o nome dos espíritos territoriais com base em práticas psicológicas e de libertação, recebimento de palavras de revelação nas experiências e em certos livros, né? Estas atividades chegam perigosamente perto do espiritismo, onde as informações são obtidas direta ou indiretamente dos próprios demônios, como por exemplo de um ex-líder do ocultismo. Satanás procura enganar os crentes, envolvendo-os em áreas ilegítimas, levando-os a serem usados para atingir os objetivos do próprio Satanás. Muitos crentes estão dispostos a confiar em informações de ex-satanistas sem analisar a fundo, como no caso de John Todd, que inventava muitas coisas e seduzia jovens evangélicas. Então você percebe que, apesar de Ezequiel Soares dizer que a origem, os fundamentos, né, está lá atrás, nos oráculos sibilinos e no livro de Enoque, nós temos também pessoas aqui, ó, que principiam movimentos, né, ditos movimentos de libertação, quando na verdade, irmãos, isso não passa de meninice. Fala a verdade. Bom, meu objetivo aqui não é ensinar você a expulsar demônio, amarrar demônio, tá certo? O meu objetivo aqui não é mostrar que eu sei dominar essas técnicas, não. Meu objetivo aqui é mostrar para você, como o próprio título do nosso canal já indica, é mostrar um subsídio, indicar leituras, né? Em especial a inerrante, infalível Palavra de Deus. Bom, deixa eu ler um pedacinho aqui desse outro, né? Deixa eu continuar lendo aqui, eu vou continuar lendo. Bom, vamos aqui, deixa eu continuar lendo aqui esse pedaço aqui, ó. Método do diabo. O pensamento dualista tem como consequência o medo da derrota. Apesar de a palavra de Deus ser clara a respeito da vitória do crente, e transforma a oração em um mini ritual mágico. Esse pensamento é uma constante na vida dos participantes do movimento de batalha espiritual. Por isso, aplica-se a constante oração por proteção e o ato místico de vestir a armadura espiritual. Estas pessoas vivem em todo o tempo com medo do diabo, medo de dar legalidade ao inimigo, medo de tudo. Então veja que já tem muita gente escrevendo e orientando as pessoas concernente a isso. Só que nem todo mundo tem uma predisposição para pesquisar, para ler, para investigar, né? Olha, a Bíblia diz, né? A Bíblia está escrito, como eu disse, está escrito. A Bíblia não diz, né? Ela não fala, mas está escrito. Examinai as Escrituras. Examinai as Escrituras. Examinar, irmãos, é pesquisar, é se aprofundar, é investigar. Tá certo? Deixa eu ler mais um pedacinho aqui de um outro texto que é muito interessante para nós, né? Nós estamos em guerra.
Preste bastante atenção nesse pedacinho aqui, ó. David Sarley conta em seu livro Na Força do Seu Poder que, ao eclodir na Europa a Segunda Guerra Mundial, o médico Dr. Stott, pai do recentemente falecido pastor e teólogo John Stott, imediatamente se alistou nas forças britânicas para defender a pátria. Porém, seu filho John, na época com idade para entrar no exército, afirmou que era um pacifista e que não iria se alistar. A guerra terminou, os aliados foram vitoriosos e, durante 7 anos, o pai de Stott não falou com ele, pois achava que o filho havia cometido uma falha imperdoável contra seu país. Anos mais tarde, os dois se reconciliaram e o pai finalmente foi à capela de All Souls, em Londres, para ouvi-lo pregar. Preste bastante atenção. Embora respeitemos as ideias pacifistas, certamente esse tipo de atitude não valeria para a guerra na qual a igreja está envolvida. Conforme o apóstolo Paulo escreveu em Éfesos 6, 10, 20, estamos numa luta sem trégua contra principados e potestades. Nesse caso, nenhum crente pode ser um pacifista e dizer que não acredita em guerra, porque já está envolvido em uma. Deixa eu concluir a leitura. Ela obviamente não é contra carne ou sangue, mas contra principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso. Queiramos ou não, no momento em que nos tornarmos cristãos, ao receber a Cristo como nosso Salvador, nós nos alistamos no seu exército para uma batalha de dimensões, por vezes, acima da nossa compreensão. Agora preste bastante atenção, irmãos. Nós, de fato, estamos numa batalha, estamos numa guerra. Só que, o que nós vimos hoje por aí, né? Aceite Jesus, ele vai mudar a sua vida, ele vai te abençoar, ele vai te enriquecer, ele vai pagar suas contas, ele vai te dar um apartamento, um carro, uma chave, uma porta, ele vai te dar tanta coisa que você não sabe nem aonde vai colocar o que ele vai te dar. É assim que está muitas e muitas igrejas por aí afora, ditas igrejas pentecostais e evangélicas, né? Se usufruindo, né, do suposto poder de expulsar demônios, atraindo o seu público, granjeando com isso, né, valores, né, monetários e por aí afora vai. O livro de Ezequias Soares, bem como as lições bíblicas da escola dominical, com um vasto subsídio, vem alertar você para que você seja um crente maduro, com domínio próprio, que maneje bem a palavra, que fuja de vento de doutrinas de demônio, que resiste poderosamente ao diabo para que ele possa fugir de você. E às vezes, irmãos, isso está tão perto de nós que nós não fazemos a menor ideia. Fica aí a minha contribuição. Deus abençoe a todos, a paz do Senhor Jesus e até o próximo vídeo. Fui, um abraço.